Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí, professor Emanuel, né? Professor Emanuel tá na área para a gente iniciar um projeto novo. Esse projeto é sobre a Lei Orgânica do Recife, tá? Então, a gente vai trabalhar aí a Lei Orgânica do Recife. Obviamente, a gente não vai trabalhar a lei toda porque tem pontos aqui nessa lei que não vai cair em concurso público. Né? Então a gente vai trabalhar naqueles pontos que são capitais, naqueles pontos que são primordiais para você fazer a tua prova, né? Baseada na lei orgânica do Recife. Beleza? Então, meus amigos, na tranquilidade, não é? Suave, não é? Na nave. Vamos trabalhar, vamos produzir. Tá certo? Então, simbora. Disposições gerais. Só lembrando uma coisa, que, né, a lei orgânica ela deve observar a Constituição Estadual e a Constituição Estadual deve observar a lei federal. Ou seja, ela tem que observar as duas legislações superiores, que é a Constituição Estadual de Pernambuco e, obviamente, a Constituição Federal. Então, ela está subordinada a essas duas espécies normativas. Tranquilo? Artigo 1º. Então, ele vai tratar aqui das disposições gerais sobre o município do Recife. O município do Recife, parte integrante da República Federativa do Brasil, capital do estado de Pernambuco, é uma unidade do território do estado com personalidade jurídica de direito público e autonomia nos termos estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição Estadual de Pernambuco, organizando nos termos dessa lei orgânica. Aquilo que eu disse para vocês logo no início. Não é? Então, essa lei orgânica ela vai observar essas duas espécies normativas. Ela faz parte, o Recife faz parte da República Federativa do Brasil, né? Lembrando que a República Federativa do Brasil ela é uma federação, né? E como federação ela está constituída pelos seguintes entes: União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Então, esses são os entes, né, que compõem a República Federativa do Brasil. Tranquilo? É mantido o atual território do Recife, cujos limites só podem ser alterados de forma estabelecida pela Constituição do Estado de Pernambuco. São símbolo do município do Recife a sua bandeira, o seu escudo, o hino, né, que é muito lindo, né? O hino do Recife eu acho que é um dos, se não for o mais bonito, não é? É um dos mais bonitos do Brasil, não é? Realmente é muito lindo. A bandeira também, né, que vai nos trazer, trazer a Revolução, né, de 1817. Então, é muito bonita, tem muita história, né? Pernambuco é conhecido como o Leão do Norte, né? O Leão do Norte. Mas é Pernambuco, Emanuel. Sim, eu sei, mas Recife tem grande importância, né, nessas revoluções, principalmente 1817 e 1824. Né? Também em 1848, a Revolução Praeira, que nasce na Rua da Praia, também é em Recife. Né? Primeira faculdade de Direito do Brasil é em Recife. Então, Recife traz né, Olinda, infelizmente Olinda está em decadência faz uns
3 séculos, né, que Olinda está em decadência e ainda não voltou. E Recife toma aí o seu lugar de destaque. Meu prefeito, vamos lá. Artigo 4º. O município assegurará o pleno exercício da cidadania, bem como criará instrumentos adequados à sua proteção. Cidadania, né, pessoal, que é um fundamento. Cidadania que é um fundamento aí da República Federativa do Brasil. Então, cidadania é um fundamento aí da República Federativa do Brasil. Artigo 5º. São instrumentos básicos da conscientização e da defesa da cidadania. Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, Conselho de Defesa do Consumidor, Conselho de Comunicação Social. Parágrafo 1º. O Conselho de Defesa do Consumidor será instituído, organizado e terá suas atribuições definidas em lei. O Conselho de Comunicação Social será vinculado, isso aqui é interessante, né? Conselho aí do Poder Legislativo, o Conselho de Comunicação Social, ele está vinculado ao Poder Legislativo, ou seja, a Câmara Municipal, e assegurada a sua composição e participação das entidades representativas de comunicação social. Então você já tem consumidor, comunicação social, falta o de direitos humanos. E esse artigo interessante aqui, pessoal, que vocês vão ver esses primeiros, segundo, terceiro, e não vão ver o caput do artigo 3º, que foi revogado. Interessante, né? O artigo o caput, não é? Aquele que vai determinar o dispositivo, os incisos seriam a subdivisão do artigo, eles permanecem, e o artigo foi revogado. Loucura. Mas vamos lá. O defensor do povo. E aqui você não tem ideia que defensor do povo é esse. Porque fala direitos humanos, consumidor e comunicação social. Não é? E só um adendo aqui. Não é artigo 3º, é parágrafo 3º. Não é? Porque estamos aqui com o parágrafo 1º, 2º e o parágrafo 3º. Então, desculpa aí. Então, veja. Aí ele vai falar sobre esse defensor do povo. Que defensor do povo é esse? Que cara é esse? Bora lá. Tá? Que ele não fala aqui nada. Ele só vai falar aqui que vai ser escolhido. Ah, mas o defensor está aqui, mano. Ele vai ser escolhido por 2/3 dos vereadores em lista tríplice, subscrita no mínimo por 1/3 dos componentes da Câmara, entre cidadãos maiores de 30 anos que não integram os poderes locais. Sim, mas que porra vai fazer esse defensor do povo? Está enquadrado onde esse defensor do povo? Ele não explica aqui. Não é? Então vamos lá. Então, de novo aqui, o defensor do povo será escolhido por 2/3 dos vereadores. Então a escolha feita pelos vereadores em uma lista tríplice, subscrita no mínimo 1/3 dos componentes da Câmara, entre cidadãos. Então, veja, os vereadores vão pegar um cidadãos maiores de 30 anos, e que não integrem nem o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário, nem o Poder Executivo, e vão escolher como esse defensor do povo, que eu não sei o que esse defensor do povo vai fazer. Não é? Mas vamos lá. E esse defensor do povo tem mandato de 1 ano, permitida sua renovação por igual período, uma única vez, vedada remuneração a qualquer título, ou seja, o defensor do povo não recebe porra nenhuma. Por isso que eu nunca vi falar agora. Então, o prazo de duração é de 1 ano, permitida a sua renovação por igual período, uma única vez, vedada a remuneração a qualquer título. Agora, por isso eu nunca ouvi falar nesse. Porque, velho, a turma, quem é que quer fazer algo de graça? Não é? Turma só quer comer dinheiro. Não é? Então, por isso que eu nunca vi, não tem nem aqui
Não tem, porque depois vem competência do município e não fala mais nessa porra desse defensor do povo, né? Não fala mais porra nenhuma aí desse defensor do povo. Queria saber aí o que porra faz esse defensor do povo que não tem aqui. Mas vamos lá. O defensor poderá ser destituído por 2/3 dos vereadores. Vamos lá. Então, lembrando que o mandato dele é de um ano mais um, e é proibida a sua remuneração. Tá? Então, defensor do povo, tu vai ser 0,800. E aqui começam as competências do município. Lembrando, Constituição Federal, né? Lembrando que na Constituição Federal você tem aquelas competências. E você tem a competência do município, lá no artigo 29, no artigo 30. E você tem a competência do município lá no artigo 30. Não é? Então, lembre-se que você vai ter competência privativa da União, competência concorrente, competência comum, competência residual e remanescente do Estado. A competência do Estado está prevista lá nos artigos 25 e 26. E a competência do município no artigo 30. Tá certo? Então, só relembrar lá. Então, vamos ler. Mas competência privativa, Manuel. Mas competência privativa não é da União. Olha, beleza, competência. Mas você pode dizer também que o município tem uma competência privativa, que é aquela com previsão, mais uma vez, lá no artigo 30 da Constituição Federal. Outros chamam competência exclusiva, tá? Alguns autores, que eu acho que é o mais correto, chamar de competência exclusiva de competência privativa. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Então veja aqui que essas competências são aquelas que a gente encontra, não é, lá na Constituição Federal, lá no seu artigo 30. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar tributos de sua competência, exemplo, ISS, IPTU, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, mais uma vez aquela, né? Olhar sempre para si, Constituição Estadual, Constituição Federal. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Manter com a cooperação técnica e financeira da União do Estado os programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Não quer dizer, pessoal, que o município não possa ter ensino superior. Pode, e o ensino médio pode sim. Agora, a competência dele principal é o ensino pré-escolar e o ensino fundamental, tá? A competência dele principal é essa, tá certo? Tranquilo? Prestar cooperação técnica financeira da União do Estado, serviço de atendimento à saúde da população, promover no que couber adequado ordenamento territorial. Isso aqui nada mais é que um plano diretor, tá? Aqui nada mais é que um plano diretor, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual, por exemplo, a ação fiscalizadora federal, o IFAM. Elaborar e alterar a lei orgânica na forma e dentro dos limites fixados nas Constituições da República do Estado de Pernambuco, mais uma vez. Vai criar uma lei orgânica, alterar, tem que olhar a Constituição Estadual, tem que olhar a Constituição Federal. Elaborar a lei de diretrizes gerais em matéria de política urbana, o plano diretor, que já está, quando ele diz aproveitar o adequado ordenamento territorial, está dentro desse plano diretor. Não é? Aqui, por exemplo,
se não tiver, se o município faz esse adequado ordenamento territorial e se a propriedade privada não se enquadra nesse adequado ordenamento territorial, dentro desse plano diretor, pode haver aquela desapropriação, não é? Por títulos da dívida pública, não é? Que é dentro da área urbana. E executar as políticas e diretrizes de desenvolvimento urbano do município. Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. Elaborar o estatuto dos seus servidores, estatuto esse, não é? Que é de 85, estatuto complicado, pessoal, estatuto complicadíssimo, né? Porque cheio de, como é que eu posso dizer, que obviamente você não tem, não é? Que é a Lei 14.728, né? Essa lei aqui, ó, Lei 14.728, só para mostrar para vocês aqui, né? Lei 14.728, e não tem atualização. Tem algumas atualizações, mas são pouquíssimas, tá? Pouquíssimas atualizações dessa lei 14.728. Então, o Estatuto do Servidor Público do Recife, baseado nessa lei 14.728 de 1985. Problema, não é? Porque pouquíssimas alterações, e aquelas alterações que eram para ser feitas não foram feitas. Mas já existe a lei, não é? Já existe esse estatuto. Promover e criar mecanismos de participação popular na gestão pública do município. Disciplinar o transporte público de passageiro, bem como os serviços de táxi. Lembrando, né? O táxi faz parte daquele transporte individual. Então, esse transporte individual, ou seja, o serviço de táxi, é por município. É por isso que quando você pega, por exemplo, vamos lá, você está em Olinda, né? E você pegou o táxi para Recife. Quando você chega em Recife, observe que o taxista tira o meador, que é aquele negocinho que fica dentro, em cima do táxi, não é? Tira o meador. Por quê? Porque ele está regularizado em Olinda e não em Recife. Então ele não pode embarcar ninguém em Recife. Ele só pode desembarcar. É por isso também passou de um município, tem a danada da bandeira 2. Porque cada município ele regulariza o seu serviço de táxi. Na verdade, ele regulariza tanto o serviço de táxi como o transporte coletivo de passageiros, tá? Mas, Emanuel, os ônibus vão e voltam, embarcando e desembarcando entre os municípios. Por quê? Porque criou-se um consórcio entre os municípios que dá essa possibilidade. Por isso que é chamado consórcio, né, metropolitano aí, de transporte público. Eu esqueci aqui o nome que se dá aqui em Pernambuco, aí da autarquia que cuida desse transporte. Não vê o nome agora. Mas, se não tiver esse consórcio de transporte público, seria a mesma coisa que táxi. Um ônibus desembarcaria no Recife, mas não poderia embarcar ninguém, né? Ordenar, regulamentar atividades urbanas e exercer o seu poder de polícia administrativa, visando preservar as normas de saúde, segurança e outras de interesse coletivo. Dispor em relação aos estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviço, quanto ao horário de funcionamento, sobre a concessão e renovação ou revogação de licença de localização de funcionamento, sobre isenção de tributos, declaração de utilidade pública. Lembre-se, né? Para o comércio funcionar, ele tem que ter a licença da prefeitura. Tranquilo?
Artigo 7. Sem prejuízo da competência privativa, cabe ao município em conjunto com a União. Então, aqui é aquela competência comum que a gente encontra, não é? Lá no artigo 23 da Constituição Federal. Não é? Então, é competência comum dos estados, do Distrito Federal, e dos municípios, competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e do município, legisladão, né? Legislar seria competência privativa ou concorrente. Emanuel, e o município participa da competência concorrente? Não, não participa da competência concorrente. Tá? O município, ou ele tem a competência exclusiva, ou privativa, no caso, determinada no seu artigo 30, ou tem competência comum determinada no artigo 23, que é essa daqui. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas com deficiência, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proporcionar à população meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e à tecnologia. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Mas, Emanuel, eu lembro que na competência concorrente tem falando sobre floresta, fauna e flora. Não, lá tem legislar e não preservar. Tá? Fomentar, o que é fomentar? Incentivar a produção agropecuária e organizar o abastecimento. Promover programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promover a integração social dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Estabelecer políticas de prevenção e combate à violência e à discriminação particular contra a mulher, o negro e as minorias na forma da lei. Aqui foi dada pela emenda aí, né, 21 de 2007. Se você for observar, pessoal, lá no artigo 23, não tem isso aqui, tá? Não tem isso aqui. Não tem isso aqui. Emanuel, então foi acrescido a competência que não tem lá. Não é? Foi acrescido a competência que não tem lá na Constituição. Realmente não tem. Mas, isso não torna inconstitucional, tá? Porque não vai de encontro à Constituição. Ele apenas acrescenta, tá? Ele apenas acrescenta e não entra em confronto com nenhuma norma constitucional, tá certo? E é de 2007, né? A Lei Maria da Penha, eu acho que é 2006, né? Eu acho que é 2006 a Lei da Maria da Penha. Então, não tem problema. Então, você vai lá na Constituição, é até o inciso 12. Não tem esse inciso 13 mais. Não vai, não bate, não confronta a Constituição, então não tem problema. Da organização dos poderes municipais. E aí lembrando que o município diferente do Estado, diferente do Distrito Federal e diferente da União, não tem poder judiciário. No Estado, Distrito Federal e da União, você tem o poder executivo, legislativo e judiciário. Mais uma vez, nos estados, no Distrito Federal e da União, você tem os três poderes, independentes e harmônicos: poder legislativo, executivo e judiciário.
No município, você só tem o legislativo e o executivo. Tá certo? Então, muito cuidado com isso aí, que isso é puta de uma pegadinha de prova. O poder municipal é exercido pelo povo nos termos da Constituição da República, da Constituição Estadual e desta lei orgânica. É o famoso poder, quando ele fala poder municipal, é aquele poder constituinte, não é? Que nós temos aí dentro de uma Constituição, dentro de um Estado. O exercício indireto do poder pelo povo faz-se através de representantes eleitos, mediante sufrágio universal e pelo voto direto e secreto na forma da Constituição Federal. Lembre-se que esse poder do povo, não é? Esse exercício dessa cidadania, ele pode ser de forma direta e indireta. De forma direta, através de plebiscito e referendo. Através de plebiscito e referendo. E de forma indireta, através do voto. Justamente aqui, na escolha desses representantes, mediante sufrágio universal, ou seja, não é? Trazendo aquilo que está lá no artigo 14 da Constituição da República, não é? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, na forma da Constituição Federal. Tranquilo? Então, elegendo de forma direta, elegendo os representantes. No caso, prefeito e vereadores. O exercício direto do poder será pela iniciativa popular no processo legislativo, plebiscito e referendo. Esqueci, na verdade, falar do projeto de lei, da iniciativa desse projeto de lei. Mas, e o que é essa iniciativa? É quando a população envia ao município, não é, um projeto de lei que foi criado por ela. Então, ela envia à Câmara dos Vereadores, né, e lá a Câmara dos Vereadores vai colocar em pauta ou não. Tá certo? A convocação de plebiscito e autorização do referendo dependerá da solicitação da maioria dos membros da Câmara, do prefeito e de 5% do eleitorado alistado do município, obedecido o disposto no parágrafo 1º do artigo 30 desta lei orgânica. Então, para que haja o plebiscito, ou o referendo tem que ter a convocação da maioria dos membros da Câmara, do prefeito ou de 5% do eleitorado alistado no município, ou seja, dos 5% do eleitorado municipal. Convocado o plebiscito, autorizado o referendo, caberá à Câmara Municipal manter entendimentos com a Justiça Eleitoral para viabilizar o processo de votação no prazo de 90 dias. Parágrafo 5º, o município criará instrumentos de participação popular nas decisões da gestão e no controle da administração pública na forma da lei. Né? Criará instrumento de participação popular. Então, um exemplo, petição, direito de petição, instrumento de participação popular. Com isso, fechamos o nosso primeiro bloco aí da Lei Orgânica do Recife. Beleza? Suave danado, fé, força e foco. Valeu.